1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, pode sentar, fala justamente sobre o cuidado que devemos ter com as pessoas que estão dentro da nossa igreja. Essa passagem de Timóteo fala muito bem sobre, no início da igreja havia um cuidado, que precisava ter um cuidado com as viúvas, certo? Só que a demanda estava sendo muito grande no crescimento da igreja, e o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que tivesse uma orientação para que não sobrecarregasse a igreja, mas que todos fossem o quê? Bem atendidos. Vocês estão aqui? Ou seja, que as viúvas não ficassem o quê? Desamparadas. Então, a gente percebe claramente, observamos claramente, não é? A igreja se manifestando com cuidado com as famílias dentro da igreja. Então, a igreja ela não pode, de certa forma, estar separado, dividido das obrigações sociais. Por quê? Nós somos o corpo de Cristo. E por ser o corpo de Cristo, não é, nós completamos uns aos outros. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que não cuida dos seus, de certa forma negou a fé, e é pior do que um infiel, é pior do que o incrédulo. Veja bem o peso dessa palavra a respeito daquelas pessoas que estão negando as atribuições, o cuidado com as famílias, e principalmente aqueles que são ligados a famílias que fazem parte da igreja, não é? Agora, em Lucas capítulo 3, versículo 22, é muito interessante, irmãos, porque a gente observa muito bem que quando Jesus apareceu no batismo, ou quando Deus se apresentou no batismo de Jesus, ele falou o que para Jesus? Esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz. Irmãos, a vida familiar é uma vida muito interessante. Por quê? A vida familiar, ela está totalmente ligada ao mundo espiritual, está totalmente ligado a áreas conectadas à igreja. Nós não podemos em nenhum momento separar a vida espiritual, a nossa fé, com a família que nós dirigimos. Porque elas estão conectadas entre si. A palavra do Senhor diz muito bem que quando o Senhor apareceu para Jesus no seu batismo, ele fez uma palavra de afirmação para o seu filho. Jesus tinha ali 30 anos e mesmo assim o Senhor falou para ele: esse é meu filho amado em quem minha alma tem muito prazer. Ou seja, palavras de afirmação, elas precisam acontecer na vida dos nossos filhos, independente da idade que eles estejam. A palavra ela é bem clara, que a gente já começa a perceber uma educação, não é? Uma educação do próprio Deus, afirmando, ou seja, validando a conduta do seu filho Jesus. Sabe, irmãos, eu que trabalho muito nessa área de famílias e tenho estudado muito sobre isso, desde quase 15 anos, fizemos alguns cursos, né, de libertação, e nós observamos, irmãos, que as crianças, elas não podem ser jogadas de qualquer jeito dentro da igreja, e deixar que a igreja eduque. Como muitos pais fazem isso, colocando seus filhos no colégio, esperando que o colégio faça a parte dele de educar. Vocês estão aqui, irmãos? Porém, se nós negligenciarmos a fé dos nossos pequeninos, eles podem canalizar para outras áreas da sua vida. Por quê? Porque a criança ela já nasce com o instinto religioso, de se conectar ao reino espiritual. E eu me lembro muito bem, na segunda-feira após o encontro, eu sempre conto aqui da minha história, que a gente teve um momento espiritual muito forte,
dentro de casa. Porém, na segunda-feira, depois do encontro, eu cheguei às 18 horas da noite, eu fui ajudar uma tia minha, que ela se trata de leucemia, LLC. Normalmente eu chego de 2 da tarde, e eu já tinha passado o final de semana no encontro, praticamente, mesmo voltando para dar assistência à minha esposa. Porém, quando eu cheguei, senti um ambiente meio pesado, meu filho altamente irritado. Nós sabemos muito bem que uma criança precisa de previsibilidade, precisa de horário, cumprir horários, limites, dormir. O sono é o maior limite que uma criança e uma pessoa pode ter na sua vida. Porém, eu cheguei e vi um ambiente muito estranho dentro de casa. Naquele exato momento, eu peguei meu filho, abracei, levei ele para a área de serviço, sentei, coloquei ele de frente para mim e comecei a ministrar no coração dele. Eu estava ministrando ao coração dele, dizendo que ele era muito amado, né, que o papai tinha chegado àquela hora, mas que o papai amava ele, que o papai estava sentindo saudade dele. Comecei a ministrar o coração dele. E depois comecei a orar. Eu disse, papai vai orar agora, você vai concordar, mesmo que você ainda esteja agitado por dentro. A minha conversa com ele é assim, homem é homem. 3 anos, mas ele entende, viu? Entende, porque tem coisas que você diz ao seu filho hoje, daqui a alguns anos ele vai colocar para fora. E comecei a orar. Quando eu acabei de orar, pronto, devolvi meu filho à casa e a paz reinou. Não é, irmãos? Então, os filhos, eles nascem com a tendência ao religioso, à parte espiritual. Quando nós não cuidamos, como igreja e como pais, cuidamos dos nossos filhos, eles podem canalizar essa área espiritual dele, essa área religiosa, para realmente se distanciar de Deus e buscar outros caminhos. Então, a igreja, ela precisa entender que família não está separado da vida espiritual, nem da fé que professamos. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu vou cuidar dos meus filhos, mas assim, eu não vou fazer muita pressão na vida espiritual deles, porque eles são indivíduos, né, pastor? E quando eles crescerem, ele vai seguir o caminho deles. Irmãos, existe um equívoco aí, porque nós temos que ser intencionais na educação dos nossos filhos, principalmente na direção espiritual certa que eles devem seguir. A palavra do Senhor diz o quê? Educa o teu filho nos princípios e nos caminhos que você tem, e quando ele chegar a ser velho, a estatura de varão perfeito, a estatura de adulto, ele não vai se desviar, porque vai seguir o quê? Um parâmetro na sua vida. Vocês estão aqui? Amém ou não amém? Mas o apóstolo Paulo, né, na carta a Timóteo, falando justamente para Timóteo, ele falou o seguinte, que aquelas pessoas, as famílias, as igrejas que não cuidam, as pessoas que não cuidam das suas próprias famílias, o homem, uma mulher, em certa forma, que não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. A Bíblia, ela não faz distinção entre fé e família, como muitos cristãos fazem. Como, por exemplo, tem gente que briga em casa e vem para cá, vem para a igreja, chorar, se quebrantar diante do Senhor, como se Deus se inclinasse para ele, né, e dissesse, venha meu filho, eu estou aqui do seu lado. É muito interessante a gente entender isso, porque ele leva a família muito a sério. Deus leva a família muito a sério, porque se nós não cuidamos da nossa casa, se nós não cuidamos da nossa família, Ele vai cobrar de nós. Alguém briga em casa, briga com a esposa briga com o esposo e vem para a igreja chorar, se quebrantar, vem muitas vezes ministrar, louvar e acha que está tudo bem, que Deus não se mete nisso. E isso está errado. Tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento, irmãos, e isso é danoso para a vida espiritual. Isso é terrível, porque cria em nós uma sensação de impunidade.
não é? Levamos de maneira automática e não tratamos o que deveria ser tratado. Amém ou não amém? Eu sou o tipo da pessoa em casa que quem busca primeiro pedir perdão sou eu. Não sei se temos homens aqui, não é? Eu, pessoas assim. Mesmo que eu, muitas vezes, possa estar errado. Mas quando eu começo a agir nesse sentido, que eu desmancho a minha esposa, aí depois de um tempo, aí ela diz, me perdoa, foi eu que errei. Você está aqui, irmãos? Então, é muito interessante a gente entender que se acontecer uma situação, ela tem que ser corrigida. Não pode ser levada de qualquer jeito. Não pode ser deixada para outro dia, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias. Sabe por quê, irmãos? Porque quando mais vai passando, além de fazer mal para você, você vai se distanciando de Deus, você vai ficando vulnerável aos ataques do inimigo. Vulneráveis aos pensamentos negativos, o inimigo vai te aprisionando, te isolando, e para reconstrução, e para você voltar novamente a se reconciliar, vai ficando mais difícil. E muitas vezes não se reconcilia perfeito ou completo. Sempre vai ficar uma aresta. E aí é que é o problema. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando fica as arestas, quando fica a coisa não resolvida, o inimigo vai capturar. Porque a nossa alma, ela tem que estar livre. A nossa alma não pode ter, como é que se diz? Algo relacionado às trevas. Se eu oculto alguma coisa, se eu não confesso alguma coisa, se eu não falo alguma coisa, o inimigo vai aproveitar aquele momento para me aprisionar e me perturbar. E, inclusive, é uma das leis, né, da união, né? Deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, tornar-se uma só carne, né? Porém, a Bíblia também fala sobre a nudez. Eu não estou falando aqui sobre a nudez a nível sexual, estou falando nudez é transparência. A nudez fala de transparência da alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Transparência da alma. A gente não pode ter reservas com nossos cônjuges. Não podemos, porque essas reservas podem ser as áreas que o inimigo pode utilizar para causar uma confusão quando você menos esperar. Todos estão aqui? Amém? Estão conectados? Glória a Deus. Que bom, é porque é muita coisa, viu, irmãos? Eu vou tentar pular aqui, vou tentar acelerar, mas a gente vai conseguir passar o que Deus fala para nós. A palavra do Senhor também, na Bíblia, fala sobre os maridos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias, amém? 1 de Pedro, a gente vai estudar um pouco a palavra, a gente vai dar logo o caldo grosso, para depois a gente ficar mais livre, amém? Para ministrar aos corações dos irmãos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, todos abriram? Já que não está ali exposto, vamos então exercitar, né? Amém? Eu estou lendo aqui no meu celular, porque eu já botei tudo para adiantar aqui a ministração. Eu estou com uma certa dificuldade aqui de leitura. Ainda Jesus não mandou o óculos, mas vai chegar, amém? Então, já botei aqui para acelerar, já aumentei aqui a letra. Mas vamos lá. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios. Veja que a Bíblia, ela não está separada da igreja, nem da fé que você professa. Certo? A Bíblia está bem conectada à família. Veja bem, maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio. Nossa, isso é forte, viu? No convívio com sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida.
de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, olha, o homem, ele é, sabe, o homem, ele é muito prático, né? Isso quer dizer que tem muitas coisas que são muito exatos. Mas a mulher, ela não é, não, me entende, irmãos, não é que seja tão exato. Ela pensa em 1001 situações que podem ser interessantes. Não é verdade? Inclusive, a neurociência fala muito bem, né? É a VPN, vantagem de perspectiva múltipla. Vantagem de perspectiva múltipla. Então, ela vê todas as perspectivas, tudo aquilo que é interessante. O homem não, esse aqui é o melhor caminho. O homem já vai decidido, né? Mas a mulher, ela vai analisando todas as circunstâncias. Embora que a última palavra tem que ser do varão. Não é verdade? É ou não é? Tem que ser porque ele é o cabeça. Mas o homem tem que ter sabedoria no convívio. Não é? Inclusive, sabedoria, nós precisamos pedir. Eu gosto dessa palavra sabedoria. Não, sabedoria está... E Deus oferece a quem pede. Amém? Mas tem que pedir. Se você não pedir, não vai chegar não na sua mão de paraquedas, não. Certo? Então, todo relacionamento tem que ter sabedoria. O homem tem que ter sabedoria, porque se a palavra do Senhor diz que os maridos têm que ser sábio no convívio, mas é porque tem que ser sábio. Se você não for sábio, você perde. Perde, e não só perde muitas coisas relacionadas ao casamento, mas também perde sua comunhão com Deus. Você está aqui, irmãos? E aí é que você fica vulnerável, irmãos. Olha, estar vulnerável não é uma coisa boa não, viu? Você está vulnerável não é nada bom. Principalmente quando você tem o Espírito Santo e sabe que você quebrou essa proteção. Vocês estão aqui? A palavra também diz que Deus está querendo dizer que não é que você não apenas vai estar afetando aquilo que você cuida, né? Mas também você vai estar permitindo interferências na tua vida emocional, não é? Vai bagunçar a tua fé e também você pode abrir brechas para o inimigo perturbar a tua casa. Em Malaquias capítulo 2, versículo 3, gostaria que todos abrissem Malaquias capítulo 2, versículo 3. Malaquias 2, 3. Dois 13, tá, irmãos? Perdoe, tá? Foi um lapso aqui. Há uma outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas do altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. Justamente aqui fala que Deus, Ele rejeita as orações, não é, de quem, principalmente o sacerdote, não é, que quebra essa aliança com Deus, criando problemas dentro de casa. Você pode vir para a igreja, chorar, se quebrantar, mas a palavra do Senhor diz que Ele não aceita o seu clamor. Ou, em outras palavras, Ele está dizendo aqui: volte, se reconcilie com sua esposa e depois venha oferecer a mim o sacrifício de adoração e de louvor. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu me lembrei de uma situação espiritual, né, bem interessante, que um determinado jovem foi expulsar um demônio de uma pessoa,
E o demônio fez, tu nem dá o dízimo. Aí fez, é. Aí ele foi correndo em casa, pegou o dízimo dele, agora sai. Entregou na igreja e sai. Então, irmãos, o reino espiritual é relativamente muito semelhante, né? Você está com a vida lá quebrada com a esposa, e aí, de repente, você quer se quebrantar, quer ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor não está recebendo nada disso. Ah, pastor, é difícil. Irmãos, Martim Lutero, quem conhece Martim Lutero? Fisicamente não, porque ele já morreu há muito tempo, né? Martim Lutero, ele foi um monge da Igreja Católica, foi ele que cravou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. Martim Lutero não queria sair da Igreja Católica, ele queria reformar a Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica, ela precisava das indulgências para se manter de pé, ou seja, para ganhar dinheiro. Só que ele não conseguiu, foi expulso pelo Papa. Quando ele foi expulso, outras pessoas foram com ele. E ele casou. E ele chegou a relatar que em um ano de casamento ele se santificou mais do que em 10 anos de monastério. E ele diz o seguinte, que a maior escola de caráter é o casamento. É por isso que o inimigo tem raiva do casamento, do lar. Porque é justamente ali que você tem que se quebrar para se unir àquela pessoa, corpo, alma e espírito. Se você tem suas reservas, você não vai completar a união, porque a união não se dá apenas na conjunção carnal. A união se dá em corpo, alma e espírito. Então, quando você começa a entender essa mecânica do casamento, do lar, e começa a permitir, a renunciar ao seu ego, renunciar ao seu orgulho, isso estamos falando para homens e mulheres, você começa a entender que o Senhor começa a abrir caminhos na sua vida, começa a abrir espaços na sua vida, e Ele começa a operar na sua vida de maneira mais livre. Há algumas pessoas que dizem, pastor, eu estou mais próximo de Deus depois que eu casei do que quando eu era solteiro. Vocês estão aqui? É muito interessante isso, irmãos. E quando vem os filhos, não é? Um determinado pastor Cote, né, lá de Curitiba, ele disse assim, olha, quando nós casamos, o Senhor vem e quebra a gente em pedaços. Mas quando os filhos vêm, ele pega os pedaços e desfarela a gente e a gente fica um pó mesmo. Porque a gente tem que se doar, né? Tem que se doar para os filhos. É doação mesmo. Se a gente não se doar hoje, assim, a gente vai chorar lá na frente. É uma entrega, por isso que o casamento, a família, ela reflete o mundo espiritual. Reflete o que já existe no mundo espiritual. Aí a gente vai chegar lá. Vocês estão aqui? Estão captando a mensagem? Estou sendo rápido? Está tudo bem? Amém, glória a Deus. A minha esposa disse, meu amor, olha, a minha tia falou que que tu usa muitas palavras difíceis. Eu disse, Jesus, vou ficar numa situação difícil mesmo. Aí disse, mas já teu irmão, ele conseguiu entender bem. Eu disse, agora foi que deu, né? Meu irmão é professor, eu consegui entender bem, né? Por isso que eu gosto de perguntar, irmão, se está realmente alguma palavra, aí vocês, certo? Fiquem aí de atalaia, amém? É muita informação, mas eu creio que você vai receber aquilo que Deus tem para a sua vida hoje à noite, amém? Então, vamos lá. Então, se você fere sua família, você está ferindo diretamente a relação com Deus. A relação que Deus decidiu deixar bem juntas e conectadas. Ou seja, seu casamento, seu lar, está bem conectado com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Seu casamento está bem conectado com Deus. Sua família está conectada com Deus. Não pode haver separação. Por isso, irmãos, que quando Deus decide abençoar uma pessoa, Ele sempre inclui a família.
Vamos ler Salmo 128, amém? Salmo 128. Quando Deus decide abençoar uma família, uma vida, Ele inclui a família. Lógico que a salvação ela é individual, mas o projeto de Deus é com a família. Amém ou não amém? Diga assim, salvação é individual, mas o projeto de Deus é sempre com a família. Salmo 128, a gente pode dizer que é o salmo da família, né? O Salmo 128 é o salmo da família. Deixa eu abrir aqui, tá? Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será abençoado e próspero. A mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e que você veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Amém? Então, o projeto de Deus sempre é com a família. Diga assim para o seu irmão: o projeto de Deus sempre é com a família. Certo? Nunca é individual. Então, se Deus tem um projeto comigo, Ele tem com minha esposa junto e meus filhos. Você está aqui? Eu tenho um dom. Você pode ter um dom e um talento diferente um do outro. Somos o corpo de Cristo. Mas o projeto de Deus é com a família. Amém, meus irmãos? A salvação individual, lógico, e o projeto sempre vai continuar com a família. Deus disse para Abraão: em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. São passagens que mostram, certo, que tudo que está na Bíblia está ligado à família. Amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia também contém mandamentos familiares. Se você estiver anotando, escreva aí. A Bíblia também contém mandamentos familiares. Quais são eles? E na verdade, esses mandamentos servem para nos proteger, viu? Primeiro, como o marido deve tratar a sua esposa. Isso é um mandamento familiar. Eu considero um mandamento familiar. Como a esposa deve tratar o marido. Como os pais devem tratar seus filhos. E como os filhos devem tratar seus pais. São mandamentos familiares. A gente não pode negar que isso aqui existe, são mandamentos que nós devemos cumprir. Quando quebramos esses mandamentos, podemos chamar de pecados familiares, as consequências sempre serão diferenciadas. Né? Quando alguém quebra, eu costumo dizer que quando você quebra um princípio, certo? Esse princípio ele vai te quebrar. Diga para o seu irmão: quando você quebra um princípio, esse princípio vai te quebrar. Ah, pastor, ele não me escuta. Ô irmão, ore antes de falar com ele, para o Espírito Santo preparar o coração do seu esposo. Ah, meu esposo é um banana. Irmão, se é um banana, é porque você está precisando orar mais para que ele saia desse estado de bananice. Não é verdade, irmãos? Eu contei aqui uma situação em casa. Eu contei aqui, tenho contado muito sobre isso aqui. Lá em casa teve uma situação que estava vazando lá a área de serviço lá onde lava a roupa. E minha esposa já vinha pedindo, né? Como toda esposa pede, né? Aí eu disse: bota um balde, como todo esposo, né?
bota um balde, mas está pingando, bota um pano no fundo do balde. Aí, não é verdade? Aí a esposa, mas tu não faz nada. Aí, tu não faz nada, disse, pronto, aí ficou uma situação difícil para mim, não é verdade? Porque eu acordo de manhã cedo, 5h30, arrumo a cozinha todinha, recolho o lixo, vou trocar a fralda da minha filha, dou vitamina D, boto ela para tomar banho de sol, deixo o cuscuz pronto, vou orar, vou ler a Bíblia e vou sair, pronto, faço nada. Deixo a água toda abastecida. Aí eu disse, eu faço nada. Aí fiquei numa situação complicada, né? E o inimigo ficou, aí eu não entreguei essa. Porque se eu entrego, se eu vou no sentido do que foi falado, eu vou replicar, ela vai me ferir e vai ficar um ferindo o outro. E depois de um tempo eu fiz, meu amor, quando você disse que eu não fazia nada, eu me senti com problemas cognitivos. Inútil. É isso que você quis dizer para mim? Aí disse, não, você só não faz o que eu pedi para você fazer. A gente sabe que quando a mulher pede alguma coisa e não faz, por ela sobe, ela troca, leva choque, mas, né? Mas resolve, não é verdade? Mas veja, você não deve olhar para esse lado, né, irmãos? Você olha as coisas boas do irmão, não é verdade? Não é possível que o irmão não faz nada. Ele faz, ele respira, ele canta, toma água. Não é verdade, irmãos? Então, tem que ter sabedoria, irmãos. A gente tem que orar antes de conversar, não é? E aí, irmãos, esse episódio já me ajudou para quando acontecer um outro, eu não precisar, né, estourar. Por quê? Meu cérebro vai buscar, o tempo todo, nosso cérebro vai buscar padrão, irmão. Padrão. O que são padrões? São coisas semelhantes que eu vivi lá atrás, para dar a mim razão de como eu devo me comportar. Então, lá na frente, quando ela falar novamente, já não vai precisar fazer tanto esforço, porque eu já coloquei um outro padrão lá atrás. Mas se fica um ferindo o outro, irmãos, o que é que vai acontecer? Vai se distanciando do Senhor, os filhos que são os alunos da sala de aula. Os alunos da sala de aula são os filhos, viu? Os pais são os professores. E aí, o que é que vai acontecer? Eles vão olhar, você que está dentro da igreja, vão olhar isso em você, vai ver que você não pediu perdão ao seu esposo, e o seu esposo não pediu perdão, porque quando acontece uma discussãozinha dentro de casa, irmãos, você tem que ser rápido para pedir perdão na frente do filho. Na frente do filho. E se você errar com seu filho, vá pedir perdão a ele também. Ele vai entender que perdão é bom. E que você está aprendendo sobre o amor na igreja, você está também repassando dentro de casa. Não é? Então isso é muito interessante, irmãos, porque o cérebro dele está... Ah, pastor, tem um filho de 3, sim, mas ele está observando, irmãos. Não está com tanta intensidade de formação cerebral. Até porque o cérebro fica completo aos 25 anos, né? Embora que tem muitos problemas emocionais, que crianças que só, adultos que só amadurecem aos 40 anos, devido a problemas familiares, né? Então, veja bem, irmãos, a gente precisa ter um ambiente, certo? De sabedoria. Converse com o seu esposo. Se ele é difícil, vai orar antes. Vai preparar um ambiente, irmão, irmã. Amém? Agrade o servo do Senhor. Não é verdade? Agrade, chegue lá, prepare a jantinha dele, né? Tem muitas pessoas que fazem isso para conseguir um cartãozinho, né? Um limitezinho. Mas preparar lá a situação, né? Faz uma jantinha, uma coisinha diferente, não é verdade? Vocês sabem o que deve fazer. E aí, pronto, esse amor, olha, veja isso aqui, ó, está acontecendo isso aqui, né?
Vocês estão entendendo, irmãos? A mesma coisa é o varão. O varão tem que ter sabedoria também para lidar muito com a esposa, como falamos anteriormente. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus, amém? Os pecados familiares, eles têm consequências e são diferenciados. Ou seja, se você desonra sua esposa, vai ter uma consequência. Não é? Deus não vai ouvir sua oração. Se você não é submissa ao seu esposo, Deus também não vai ouvir sua oração também não, irmão. Não vai. Não é? E se você age com ignorância com seus filhos, o problema vai ser lidar com a rebeldia depois de um tempo, porque nada é do nada. Diga, nada é do nada. Nada é do nada. Não é? Provérbios 20 diz assim: quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas densas trevas. Veja como o Senhor leva a sério a instituição da família. Quem amaldiçoa seu pai, seus pais, né? Apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ou seja, a pessoa não consegue enxergar um palmo na frente para resolver as coisas. Não tem direção na vida. Não é? Toda desconexão com a figura paterna, principalmente paterna, ela vai trazer problemas seríssimos, principalmente na direção do que deve seguir, qual a profissão que deve ter na vida. Eu estava até brincando com minha esposa esses dias, mas é engraçado, né? O filho é muito ligado com a mãe, né? Mas vai chegando uma fase que o filho vai querer o pai como referência. E lá em casa, como eu tive uma educação, uma estrutura de atenção, carinho diferente da dela, então, eu dou muito carinho ao meu filho. E eu dou, e não erro com isso. Então, ele vem, me abraça, me beija. Quando ele está dormindo com a gente no meio, porque eles não podem passar muito tempo dormindo entre o casal, certo? Porque o casal precisa estar dormindo só. Amém? Filhos não podem estar o tempo todo, eles têm um limite para eles ficarem, mas meu filho já está dormindo na caminha dele. Então, ele chega para mim, me abraça, então ele já quer ficar, já quer estar saindo comigo, já quer estar comigo o tempo todo, e a mãe é uma excelente mãe. Mas eu estava dizendo assim, é interessante, né? Porque a filha já é, por natureza, ligada ao pai. Então, veja, tudo canaliza a mim, minha filha. Tudo aqui está canalizado a mim. Não é verdade ou não é? É, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo que temos hoje de família remete ao reino espiritual. Jesus veio nos conectar a quem? Ao Pai. Não foi ou não? Jesus veio nos conectar ao Pai. E o Espírito Santo faz o papel de consolidador, que está nos consolidando, nos abençoando, está ali nos ajudando, nos convencendo, mas tudo é para nos canalizar a quem? Ao Pai. Vocês estão aqui, não? Amém ou não amém? Então, é muito interessante isso, irmãos. Então, a palavra do Senhor também diz em Êxodo 20:12, honre a seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém ou não amém? Eu estava escutando uma pregação de um pastor que eu fui lá em Curitiba, e ele relatou a história de um pastor, colega dele, que ele já estava com muitos problemas de saúde, e o hospital mandou ele morrer em casa. E ele relatando a esse pastor, dizendo, olha, chegou um momento que eu estava tão mal, e eu senti alguma coisa no meu quarto. E eu percebi que naquele momento era o anjo da morte, para me levar. E eu olhei para ele assim, eu disse,
Eu disse: olha, você não vai me levar, sabe por quê? Porque eu honrei pai, eu honrei mãe, eu honrei avó, eu honrei avô, eu honrei tio, eu honrei tia. Então, reivindico o meu direito de longevidade. Naquele exato momento, o anjo deu um sorriso e foi embora. E levou trombose, levou todos os problemas, porque Deus, ele leva a sério a questão de honra. Amém, não amém? Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Ah, pastor, eu sou casado. Você pode continuar honrando seu pai e sua mãe, não tem problema nenhum. Certo? Dê uma ligaçãozinha, procure saber como é que ele está, certo? Se você pode fazer alguma coisa que está sob seu domínio, né? Seu tempo. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. Agora, por que Deus decidiu honrar de forma diferenciada quem honra a família e quem desonra a família? Porque Ele defende a família com unhas e dentes. Por que Deus decide diferenciar, honrar quem honra a família e desonrar? Por que Ele decide agir de forma diferente? Porque Ele defende a família com unhas e dentes. Foi Ele que criou. Amém ou não amém? Então, se você andar bem, você vai ter muitas bênçãos, como falamos em Salmo 128. A bênção vai estar sobre tua casa, prosperidade, teus filhos, tu vais ver os teus descendentes, o filho dos teus filhos. Mas se você desonra, também a situação é seríssima. Né? Em toda a minha vida, com mais de muito tempo, eu vou nem falar, porque senão vocês vão saber minha idade 100%. Mas eu já vi pessoas que pularam a cerca e pagaram com a vida. Estavam dentro da igreja, mas pularam a cerca. Mas só foi um pulo que perdeu a vida. E uma dessas histórias foi até um pastor. Eu já vi muitos, quando a gente vai analisar, a gente vai observar claramente, porque levanta-se um espírito de morte. Irmãos, quando você está na aliança do casamento, o que é que você está profetizando no altar? Até que a morte os separe. Então, quando um dos cônjuges decide romper com esse pacto no altar, se levanta o quê? O espírito de morte para agir. O adultério, levanta-se o espírito de morte. Vocês estão entendendo, irmãos, como Deus leva a sério? E a Bíblia fala, porque a gente não tem tempo para falar sobre isso. Então, Deus decidiu honrar de forma diferenciada quem honra a família e quem desonra a família, porque Ele defende a família com unhas e dentes. Não é só porque foi Ele quem criou, mas por causa dos significados práticos para mim e para você. Deus se revela através de figuras familiares. Como, por exemplo, na hora de Deus falar sobre o amor, quem é que Deus usa a ilustração? O amor de mãe. Deus se revela através de figuras familiares. Então, quando Deus quer falar sobre o amor, Ele vai procurar a figura da mãe. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Diz o quê? Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama,
e não ter compaixão do seu filho que gerou, embora ela possa se esquecer dele, eu nunca me esquecerei de você. Amém ou não amém? Então, quando ele quer manifestar o seu amor, ele procura explicar através do amor da mãe. Né? Nós precisamos sempre de uma ilustração para a gente entender certas coisas. Não é verdade? Na hora de Deus falar sobre cuidado, peso da provisão, quem é que Deus vai buscar? A figura paterna. Não é? O que é que diz aqui? Mateus, capítulo 7, versículo 9 a 11. Qual homem do meio de vocês que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, quando o Senhor quer se referir a cuidado, a provisão, ele vai buscar a figura paterna. Quando ele quer falar sobre o amor, ele vai buscar o quê? A figura de mãe. Vocês estão aqui? Amém ou não amém? Na hora da correção, Deus apela para os dois, mas especificamente para o pai, porque quando o pai aplica a correção, é bem aplicada. É mais bem aplicada do que a mãe. Vocês estão entendendo? É muito interessante isso. É interessante, né? Quando a mãe vai ensinando, a criança não aprende. Aí a esposa diz, agora é tu, vai. Quando o esposo entra em operação, o menino é rápido. É cirúrgico. Não é verdade? É cirúrgico, irmãos, é cirúrgico. Maridos, amai vossas esposas. É encontrado em Efésios 5, 25. Esta passagem também ensina que a esposa deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. É uma área difícil, viu, irmão, se submeter para as mulheres. É difícil. Mas se você pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai lhe ajudar. Amém? Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Coisa boa, ver esse amém já dá um incentivo aqui para mim. A família terrena é um reflexo da família do céu. Vocês sabiam que Deus tem uma família? Eita, pastor, agora fará heresia. Vocês sabiam que Deus tem uma família? Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 19. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus. Olha aí que bênção. Agora chegou agora, viu? Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mas vamos cavar mais ainda esse negócio aí. Vamos agora para Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Agora já fecha com chave de ouro. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Vocês estão entendendo, irmãos? Então quer dizer que Deus tem uma família. Ah, pastor, é mesmo? É. Deus é chamado o quê? De Pai. Amém? Jesus é chamado de... Mas o Espírito Santo, irmãos... Calma, não aponte o dedo. Amém? O Espírito Santo, ele não é chamado de mãe, mas ele tem características e atributos ligados à figura materna. Quando você vai ver em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, começou a dar vida. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O nascimento de Jesus na vida de Maria. Você está aqui? Então, a criação, não é?
o consolo, o perdão, o afago, não é? Tem tudo a ver com a figura materna. Amém ou não amém? Vocês estão aqui? Então, Deus constituiu para que essa família reproduzisse sua glória e a sua vida. Ou seja, sua família não é especial porque você é especial e você acha que Deus tem uma obra só na sua vida. Sua família é especial porque Deus ama a família. Amém? A minha família não é especial porque eu sou pastor. Vou explicar aqui melhor. E nem a família do apóstolo é especial porque ele é apóstolo. Nós somos especiais. Nossa família é especial porque Deus criou a família. Amém? E nesse criar a família, os ataques têm sido grandes. Quanto se lembra aqui da vida de Davi? Davi, a gente só relata Davi, só ouve de Davi a questão de ele ter pecado com Betseba e ter matado quem? Urias. Porém, Davi reproduziu uma série de situações que ele recebeu quando ele era criança, porque o Davi, ele não era preferido do seu pai Jessé. Quando o profeta foi procurar o rei para ser o rei de Davi, Jessé apresentou todos os seus irmãos. Porém, Davi nem se cogitava de chamar Davi. Estava, por quê? De trás das malhadas. Então, Davi, ele tinha um problema seríssimo com a figura paterna. Problema de rejeição. Esse problema de rejeição, ele pode trazer um problema seríssimo na área de imoralidade sexual. Todo filho que não é bem acompanhado pelos seus pais, bem acolhido às suas emoções, ele pode desenvolver um problema seríssimo de rejeição. Porque o trauma, irmãos, não é aquilo que fazem a nós, mas aquilo que a nossa alma entende, interpreta e começa a agir de maneira diferente. Nem tudo muitas vezes segue um padrão, mas Davi, ele foi rejeitado pelo seu pai. A figura que mais deveria expressar amor e carinho e atenção, o deixou de lado. Ele reproduziu um problema seríssimo de instabilidade emocional. E nessa instabilidade emocional ele caiu na fraqueza. Ele poderia justamente seguir o caminho normal, porque ele tinha outras mulheres, mas ele cobiçou, ele era instável emocionalmente. Assim como aconteceu com Sansão. Sansão, ele era instável emocionalmente. Ele tinha um poder, a unção de Deus sobre a vida dele, mas ele era fraco emocionalmente. Então, Deus, ele olha para a família, ele tem um carinho para a família, e ele quer que a família, ela ande diante dele, reproduzindo esses detalhes que precisam reproduzir, porque ele não só olha a família que foi constituído, mas ele também olha os filhos, os descendentes que vão reproduzir o comportamento dos pais. Então, por isso que o ataque no reino das trevas tem sido forte contra as famílias, porque o inimigo não só quer destruir as pessoas através de uma destruição na família, mas ele quer atingir os filhos. Os filhos são a bola da vez para a próxima geração, que vai preparar o caminho não só para Cristo, mas também o caminho para o anticristo. Então, se eu não cuido dos meus, a minha cria, se eu não cuido mais, pastor, o meu já tem 15 anos, mas você é pai e não vai deixar de ser pai até quando apagar a vida dentro de você. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja com problemas de paternidade. Um exemplo, se o pastor falar que Deus é pai, Deus é amoroso, a pessoa vai ter uma interrogação.
Porque o pai dele não foi um pai presente. Então ele não vai conseguir se conectar a Deus como pai, porque ele não viu isso na figura do pai dele. Vocês estão entendendo, irmãos, aqui? Ou não? Então, a família, ela é a fábrica de traumas e fábrica de cura. Por isso que eu, que vim de uma estrutura muito bem estruturada, minha esposa não. O meu trabalho em casa não só é para me acompanhar, me policiar, mas eu tenho que estar também sempre conversando com minha esposa, que fazemos isso uma ou duas vezes na semana de madrugada, quando eles já estão dormindo, colocamos no papel que precisamos corrigir. Mas eu estou acompanhando ela também, porque a infância dela foi debaixo de rejeição, de violência. Então, o que eu preciso justamente é trabalhar com ela para que os nossos filhos, quando chegar a uma fase adulta, eles não se distanciem de Deus e nem tenham uma visão errada de família. Vocês estão aqui? Não tem uma visão errada de família nem de igreja. Eu uma vez recebi aqui na igreja uma mulher chorando, que fez parte da nossa igreja há muitos anos atrás. E o nome desse menino que tinha se convertido aqui, chamado Nino Shekinah. Ele teve todas as oportunidades do mundo, porém, não foi acompanhado com seu pai, porque descartaram o pai. E aquela mãe foi criar aquele filho sozinho. E grandes problemas aconteceram. Um deles foi se envolver com o tráfico. Ele já estava matando gente. E Deus usou o apóstolo aqui para ele. Estava sentado bem naquela segunda coluna. E ele disse que Deus estava dando para ele a última oportunidade. E ele rejeitou. Poucos dias depois, tiraram a vida dele. Qual a lente que nós estamos passando para os nossos filhos? Há muitos anos atrás, meu pai fez uma decisão de mudar todo o contexto da sua vida. Ele disse: eu não vou dar sequência à destruição na minha família. Ele ouviu a voz de Deus. Minha mãe estava orando por ele há mais de 2 anos. E ele tomou uma decisão, a mais sábia de toda a sua vida, de lutar pela sua família e lutar pelos seus filhos. Você está aqui, irmãos? Também fiz a minha escolha. E lutarei pelos meus filhos, até enquanto eu tiver vida. E pela minha esposa também. Algumas pessoas diziam assim: pastor acompanha seu filho no departamento infantil, ele hoje já fica tranquilo. Mas eu sei porque eu estava fazendo isso. O pai, ele é muito importante na vida dos filhos. Com a chegada da nossa filha, mesmo as atenções sendo totalmente para ele estava tendo umas reações estranhas. Prático de quem estava perdendo o espaço, de quem reinava e agora não reinava mais. Eu disse: filho, vem cá. Deus lhe fez um homem. Um homem igual a papai, um homem igual a vovô, um homem igual a tio Mário, tio Mozart, tio Lucas. E é esse homem que eu quero ver na sua vida. Com 2 dias, eu reprogramei a mente dele. Mas aqui nessa igreja eu já vi um pastor, que já não faz mais parte da nossa igreja, que tinha problemas seríssimos com o seu filho, porque pendeu mesmo para a área que não era que Deus tinha colocado por natureza na vida dele. Não sei se ele conseguiu, porque ele teve que passar mais tempo em casa
para poder corrigir essa situação. Vocês estão aqui? Irmãos, nós precisamos parar um momento na nossa vida e decidir se vamos dar sequência de destruição e de traumas na nossa casa. Precisamos começar a decidir na nossa vida o que realmente, aonde queremos levar nossos filhos, o que realmente queremos para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa vida. Talvez você chegou aqui nessa noite cheio de interrogações, com a sua lente embaçada sobre família, porque você não viu seu pai honrando sua mãe, você não viu sua mãe se submetendo ao seu pai, ou você foi criado sem a figura do seu pai, e algumas lentes sobre família na sua vida está embaçado, está distorcido. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite, e eu gostaria de orar por você. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa limpar essa visão que você tem distorcido sobre família. Há muitos que estão aqui, vieram de outros relacionamentos. A gente não pode jamais pregar sobre restauração de famílias, porque tem pessoas que chegam dentro da igreja com 2, 3 casamentos, principalmente antes de se converter. E já tiveram filhos, casaram novamente, não é? E não tem como restaurar, porque já estão casados, não tem como restaurar. E os filhos estão aí, a banda voou. Tem pessoas que têm problemas de pedir perdão ao seu pai, não tem como restaurar esse relacionamento com seus pais, porque os pais já morreram. Mas a gente tem que pregar a visão correta de família. A visão correta de família tem que ser pregada, tem que ser falada, tem que ser anunciado. A responsabilidade de liderar uma família, de compor uma família, é uma responsabilidade celestial. Porque os céus estão olhando para você. Irmãos, eu me lembro aqui uma vez, eu já falei para vocês como Deus escuta a oração de um pai e de uma mãe. É incrível como a resposta de oração é rápida. Eu contei aqui uma vez que eu orei às 4:30 da manhã chorando. Deus, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para educar o meu filho. Isso foi no meio do ano passado, foi no mês de agosto para setembro, eu não sei ao certo. E depois eu fui novamente para a cozinha, meu lugar de oração, eu estava ali, chorei novamente, falando com Deus. Deus, me dê orientação a mim, minha esposa. Senhor, eu não quero, Senhor, que meu filho reproduza traumas, eu quero que meu filho nasça ou cresça de forma sadia, Senhor, que possamos minimizar os erros, que o Senhor nos ajude e sair para trabalhar. Quando foi às 9 horas da manhã, foi no mês de outubro, mais ou menos, minha esposa estava grávida, ela disse: filho, você já alcançou o seu alvo, venha, eu estou passando muito mal aqui, não tem ninguém aqui, só David. Aí, eu estava com a passageira escutou, muito pouco, porque muito resumido para mim, e aí, quando chegou no local, a passageira fez: Senhor, você já finalizou, está no aplicativo, está. Senhor, receba essa oferta aqui. Ela me deu um valor que já completaria meu dia de trabalho. E ele disse: moço, vá para casa, o Senhor é um bom homem, vá cuidar da sua família. Deus ouviu sua oração de manhã cedo. Nossa, essa mulher não estava na minha casa. Vocês estão entendendo, irmãos, como é a situação? Deus ouviu a minha oração. E ele se mostrou tão familiar, que quando foi a noite que saímos para uma praça, meu filho gosta muito de carro, e quando ele desceu daquelas casinhas que são feitas lá, que fizeram lá, quando ele desceu, viu aquele carrinho em cima do banco, fez: Jesus, muito obrigado. A criança, ela não tem impossibilidade, porque ela já nasceu com a essência de Deus, a essência da possibilidade. Não é? Por isso que para a criança tudo é possível, ao que crê é fácil para ele. Então ele saiu correndo, pegou, tomou posse daquela bênção,
E eu, como pai, todo desconfiado, olhando tudo e a todos ao redor, passei quase 1 hora ali, olhando para quem olhava para mim, para quem olhava para o meu filho, olhava para o carro. E ninguém olhava, e eu disse, nosso filho ganhou. Mas Deus abençoou você de manhã cedo, né? Abençoou nosso filho com carro, só falta eu. Se tem maior bênção de a gente estar junto aqui hoje, eu disse para minha esposa. Então a bênção, ela foi completa a partir de uma oração que eu fiz de manhã cedo pela minha família. Irmãos, a oração é rápida. Quem investe em família, quem ora pela sua casa, pela sua família, é rápido. E eu não só tenho essa resposta de oração não, viu? Eu tenho outras que são particulares. Outras que eu orei detalhe por detalhe a Deus. E Deus escutou e atendeu detalhe por detalhe, ainda fez melhor. Pela minha casa, pela minha família. Vocês estão aqui, irmãos? No encontro, minha filha estava muito doente, chorando, gemendo, com a gripe fora do comum. E eu acabei de ministrar cura interior, chegaram a informação que ela estava muito mal. Porém, disseram assim, eu e o apóstolo, pastor João, oramos. E Deus está operando. E eu concordei. E aí, quando eu voltei para casa, passei a manhã todinha com a minha filha. Ela já estava começando a melhorar. De 6 da manhã até meio-dia, até ir para o encontro novamente. Ela melhorou da água para o vinho e todos os dias estavam melhorando. Porque Deus escuta a nossa oração. Deus escuta a sua oração, irmãos. Deus tem negócio com a família. Deus tem negócio com a sua vida. Feche seus olhos, irmãos. A gente não tem aqui, acho que está com uma certa dificuldade aqui no louvor, mas não precisamos do louvor para se conectar com Deus. Amém? Já chegou. Glória a Deus, que bênção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Talvez a sua visão tenha sido embaçada. Talvez você não teve de referência seu pai, sua mãe por perto. Eles não desempenharam bem essa função dentro de casa. Sabe? E você não consegue reproduzir como deveria reproduzir no seu lar. Na sua família, você tem bloqueios, você tem dificuldades de exercer a submissão, a honra. Você tem dificuldade, homem, de exercer a sabedoria. Mas eu creio que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar para restaurar a visão. Restaurar a visão. Ele marcou esse período de crescimento espiritual, de crescimento emocional, de investimento na família, para ampliar nossa visão, para curar nossas feridas, curar nossos traumas, curar aquele buraco existencial pela lacuna da figura paterna, da figura materna. O Senhor trouxe você aqui nessa noite com uma finalidade tremenda, forte, impactante, de iniciar um caminho de transformação, de cura, de moldar a sua vida, de moldar a sua vida com Deus, de moldar a sua vida com sua família, com seus filhos, com seu cônjuge. E o Espírito Santo está aqui neste lugar. Ele trouxe você aqui, Ele está neste lugar, porque Ele quer mudar a tua forma de olhar para o teu cônjuge, para a tua casa, para a tua família. Deus ama você, Deus ama a tua casa, Deus ama teu esposo, Deus ama a tua esposa. Deus deu a você um homem de Deus, Ele deu a você uma mulher do Senhor. O Senhor vai capacitar, vai estar te habilitando, vai estar te curando, vai estar te lapidando, para cada dia você direcionar a tua casa para aquilo que Deus tem para você. Jesus, eu quero orar, Senhor, nesta noite, para que através dessa palavra, Senhor, o Senhor possa entregar, Senhor, para aqueles que pedirem ao Senhor sabedoria,
Sabedoria, Jesus, sabedoria nos relacionamentos, um coração maleável para o perdão. Jesus, eu oro nesta noite, em nome de Jesus, para que o Senhor traga sobre a vida dos casais, sobre as famílias, o dom do Espírito, que é o domínio próprio. Jesus, eu oro nesta noite, eu clamo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor marcou esse encontro conosco, o Senhor marcou esse congresso, Senhor, para nos lapidar, para nos transformar, e eu oro porque eu sei que o Senhor está escutando essa oração. Jesus, Jesus, eu oro, Senhor, eu oro, Espírito Santo, para aquelas pessoas que têm dificuldade, Senhor, de perdoar, dificuldade, Senhor, de se relacionar, Senhor, com seu cônjuge, com seus filhos. Eu oro para que nesta noite, Senhor, o Senhor traga sabedoria e predisposição em seguir a Tua palavra em amor. Eu oro, Senhor, para que cadeias de reprodução, Senhor, de iniquidade, Senhor, de grosseria sobre os filhos sejam quebrados. Jesus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que famílias que estão aqui possam reproduzir na vida dos seus filhos o Teu amor, reproduzir exemplos, reproduzir, Senhor, exemplos de perdão, exemplos de amor, exemplos de harmonia. Eu oro, Senhor, eu oro nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu clamo nesta noite, pelo poder do Teu Espírito, e por amor, Senhor. Senhor, eu estou aqui porque o meu Pai decidiu, Senhor, dar a volta por cima na sua vida. Jesus, Ele decidiu quebrar a sequência de destruição, a sequência, Senhor, e disse: Senhor, a partir de hoje eu quero entregar minha família e meus filhos para Ti. É por isso que eu estou aqui, meus irmãos servem e seguem a Jesus. É por isso que essa igreja existe, Senhor, porque minha mãe orou e meu pai decidiu, Senhor, dar a volta por cima. Eles ligaram no reino espiritual a chave correta, que destrava as tuas bênçãos. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, independente, Senhor, de que idade, filhos de pais que estão aqui, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que os pais continuem cobrindo seus filhos, não só de oração intencional, mas que eles cubram, Senhor, com perdão, com diálogo, com comunicação, com amor, que liberem o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Libere o caminho, Senhor, da segurança em Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu oro nessa noite. Eu oro nessa noite, para que a Tua palavra que se encontra lá, Senhor, em Deuteronômio: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, não consiga mais, Senhor, ser reprodutivo sobre as famílias que estão aqui. A Tua palavra diz, Senhor: escolhe, pois, a vida, para que viva Tu e Tua descendência. A Tua palavra diz: escolhe, pois, a vida, para que viva Tu e Tua descendência. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor salve filhos de casais que estão aqui, de ansiedade, depressão, decepções. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, eu clamo ao Senhor nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Que essa avalanche, Senhor, que está acontecendo nessa geração, não atinja os nossos filhos, através de atitudes, Senhor, reformuladas a partir de hoje. Em nome de Jesus.
através de atitudes reformuladas e intencionais, diariamente, em nome de Jesus, para que possamos chegar a determinada fase na vida dos nossos filhos, olhar para eles e dizer: valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada investimento intencional nos caminhos do Senhor, valeu a pena, Senhor, se quebrar por dentro, valeu a pena se quebrar por dentro, por amor a Ti, por amor a eles. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu clamo isso, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de poder falar sobre famílias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelas experiências que nós tivemos na nossa casa, que cresceu a nossa fé. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque quando eu olho para o meu filho, olho para minha filha, olho para minha esposa, eu vejo, Senhor, o Teu poder, a Tua graça sobre a minha casa, a Tua misericórdia sobre a minha casa, sobre o meu lar. Eu Te agradeço, Senhor, porque hoje, Senhor, eu sei da importância da família. Muito obrigado, Jesus, em formas práticas. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, amém. Deus abençoe a todos. O apóstolo pode, sim, para o aplauso. Que bênção, irmãos. O saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Transferimos para o Senhor, nós juntos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito repouse sobre nós, assim como em toda a igreja do Senhor na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Até amanhã. Deus abençoe.